Tema polêmico hoje. Será que assistir pornografia pode levar a algum tipo de disfunção sexual? Meu nome é Igor Coimbra, eu sou urologista e andrologista, membro titular da Sociedade Brasileira de Urologia, e hoje eu vou falar sobre um tema que ainda existem muitas dúvidas. Mas antes de eu começar, eu vou pedir para vocês curtirem, comentarem, compartilharem esse vídeo com qualquer pessoa que vocês acham que isso pode ajudar. Isso ajuda muito a gente a crescer aqui o canal e a gente pode continuar trazendo informações que são interessantes e que são tão importantes para tanta gente. Bom, para a gente começar esse assunto, a gente precisa entender por que ele é tão polêmico, né? Esse assunto de será que a pornografia causa uma disfunção sexual, ele tem sido discutido bastante em rede social. A gente vê, inclusive em podcast, o pessoal falando que isso pode mudar redes neurais e que a pessoa pode mudar o tipo de estímulo. Então, existe uma tese por trás disso, né? Mas por que é tão polêmico? Porque sempre que eu tento trazer alguma coisa aqui para vocês, são coisas que têm um embasamento dentro de literatura, ou seja, são coisas que são estudadas de uma maneira correta, de uma maneira consistente, e as conclusões de qualidade são publicadas. E a gente consegue ter um pouco mais de certeza, ou pelo menos um pouquinho mais de ideia sobre determinado assunto. O que acontece quando a gente fala de pornografia especificamente, é muito difícil a gente conseguir fazer um estudo, né, onde a gente separe homens que assistiram pornografia de homens que não assistiram pornografia, a gente acompanha esses por muito tempo e a gente consiga realmente isolar que só foi a pornografia a causa de alguma disfunção sexual. Então é muito difícil isso. E por outro lado, existe uma corrente que prega que a pessoa assistir pornografia e conseguir atingir o prazer ali sozinho, ela vai, primeiro, conhecer um pouco mais sobre ela mesma, ela consegue ter um tempo mais íntimo ali, ela pode tirar um pouco do estresse do dia a dia. Existem publicações hoje em dia que até levantam a dúvida se na época do Covid isso não foi uma coisa boa, onde as pessoas estavam em isolamento social e elas não tinham como ter relação sexual, se a pornografia não ajudou nesse período, né? Bom, o que é a grande questão aí então? O que vem primeiro? Será que alguém que tem uma disfunção sexual começa a consumir mais pornografia e cada vez mais pesada? Ou será que a pessoa tem uma disfunção sexual porque veio a assistir pornografia e começou a mudar realmente o gosto dele e os estímulos? Então, isso é uma pergunta muito difícil da gente responder. Qual que é a minha opinião? A primeira coisa é que quando a gente fala de disfunções sexuais, a gente tem uma série de disfunções sexuais. Então, tem pessoas que têm disfunção erétil, ou seja, elas não conseguem ter uma ereção suficiente para ter uma penetração em uma relação sexual. Existem pessoas que têm ejaculação precoce, então elas começam ali a ter a relação e elas não conseguem ter controle sobre a ejaculação e acabam terminando antes do que elas gostariam e se sentem frustradas por causa disso. E a gente tem outras pessoas também que têm ejaculação retardada, ou seja, a pessoa quando vai se relacionar com alguém, ela tem dificuldade de chegar ao orgasmo, ela demora muito para conseguir ejacular e às vezes algumas pessoas até não conseguem chegar ao orgasmo. Então as disfunções sexuais em si, elas são muito amplas, né? A minha opinião é que a pornografia, se ela não for exagerada, ela pode de fato ser um momento ali da pessoa poder curtir com ela mesma ali o prazer, né? Ela vai conhecer um pouco mais sobre ela mesma, mas isso precisa ser de uma forma ponderada, não pode ser de uma forma exagerada. Algumas pessoas que estão em relacionamentos, elas começam a preferir a pornografia a se relacionar com a parceria. Nesse momento, eu acho que isso passa a trazer um problema. Ela começa a substituir o estímulo que é real por aquilo que não é real. Então precisa ter um certo controle e precisa observar se esse é o caminho que a pessoa está indo. Eu acho também que, embora ela possa ser boa nesse sentido, algumas disfunções, como por exemplo a ejaculação retardada, pode ter um pouquinho mais de influência da pornografia. Porque aí sim eu acho que a pessoa tem uma tendência a procurar exatamente aquilo que é mais excitatório, a pessoa vai estar ali com várias abas, escolhe exatamente o ponto da relação que mais excita, então ela acaba se acostumando a um estímulo que é longe do real. Além disso, geralmente assistir pornografia vem junto com o ato masturbatório, que em grande parte das vezes pode ser uma coisa extremamente normal, fisiológica, ajuda a pessoa realmente a desestressar, para pessoas mais jovens aí conhecer um pouquinho mais sobre o próprio corpo, mas existem alguns estímulos, né, alguns vícios masturbatórios que não conseguem ser replicados aí durante uma relação. Então, por exemplo, a pressão, a maneira que a pessoa se masturba pode, de certa forma, acostumar a um tipo de estímulo. Então, como eu falei, isso é um tema muito polêmico,
pode ser que eu venha fazer outro vídeo depois que virem aparecer mais publicações com outras conclusões ou as discussões em congresso e que eu mude essa minha opinião. Isso é possível e é muito bom que seja assim. Isso é uma vantagem, né? A gente conseguir aprender cada vez mais, senão a gente estava ainda pensando a mesma coisa lá do século passado. Mas no momento, pelo que eu tenho visto aí no consultório, eu acho que na grande maior parte das vezes, quando isso é feito de uma maneira sem muito exagero, é benéfico para a pessoa, ela consegue aproveitar o que tem de bom aí da masturbação e da pornografia, mas ela não pode ser feita em exagero. E principalmente para as pessoas que têm dificuldade de alcançar o orgasmo, eu tenho visto que existe uma melhora quando a pessoa deixa de assistir a pornografia e começa a tentar se voltar um pouco mais para aquilo que é real dentro de uma relação. Bom, por hoje é isso que eu tinha para trazer para vocês. Vou pedir aí de novo para vocês curtirem, compartilharem com qualquer pessoa que possa ajudar. E se vocês tiverem qualquer dúvida em relação a esse tema ou qualquer outra coisa em qualquer outro vídeo, por favor, vá lá e comente nos comentários. É o maior prazer para mim responder. O que eu puder ajudar, eu estou aí. Um abraço e até o próximo vídeo.